Olá, meu nome é Isabelle Marques, eu sou professora da Escola Parque 313 e 314 Sul, em Brasília, Distrito Federal. No momento eu estou afastada para estudos, sou aluna do mestrado em Artes, Prof. Artes, a minha linha é Educação Musical, na Universidade de Brasília. Eu estou aqui para apresentar o tema, né, o meu resumo expandido, o tema do meu resumo expandido, que é Ensino de Música na Escola Parque, uma proposta pedagógica para o ensino em tempo integral. Então, o meu resumo se divide em três partes. A primeira parte eu falo um pouco sobre as escolas parque, de onde veio esse conceito, né? O idealizador das escolas parque, né? E o contexto atual, que é o contexto da educação integral. Depois eu falo sobre a educação musical e a educação básica, como as aulas de música estão dentro da educação básica, né? Como elas se organizam, principalmente na escola pública. E depois eu falo um pouco sobre propostas e abordagens para a aula de música. Então, baseio em alguns educadores musicais, nas ideias deles, e também falo um pouco sobre a minha experiência como docente em sala de aula. Então, a primeira parte é a parte das escolas parque, né? O idealizador das escolas parque é o educador Anísio Teixeira, né? Foi o educador Anísio Teixeira, um educador muito ilustre, né? Que tinha ideias muito revolucionárias. Muitas ideias dele eram baseadas em John Dewey. Então, esses dois educadores, eles têm uma ideia de formação integral, formação global do ser humano, né? E é aí que nasce a ideia, a concepção das escolas parque. A primeira escola parque que a gente tem conhecimento foi o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, na Bahia. Ele foi implementado, né, construído num bairro muito carente lá na Bahia. E a ideia do Anísio era realmente usar o estudo, a escola, como um método de reconstrução social. Então, além da educação básica, nesse centro, no Carneiro Ribeiro, eram oferecidas aulas de artes, de educação física e também um ofício, né? O Anísio acreditava que ele deveria também capacitar a criança, o jovem, para o mercado de trabalho. Então, vários ofícios eram oferecidos. Essa experiência do Carneiro Ribeiro, em 1960, vem para Brasília, né? O Anísio Teixeira, a convite do então presidente Juscelino Kubitschek, ele vem implementar aqui as escolas parque. A primeira foi a Escola Parque 308 Sul, né? Que inclusive é tombada pelo patrimônio. Então, ele vem trazer essa ideia da formação integral do ser humano para a escola parque. Então, a escola parque é uma escola que tem uma escola complementar à escola classe, né? Que aqui em Brasília a gente tem as escolas classe e as escolas parque na rede pública. Então, a escola classe é uma escola onde o aluno tem as matérias regulares do currículo, e a escola classe seria uma escola complementar, onde o aluno tem aulas de artes, de educação física, né? Entre artes, leia-se música, teatro, artes visuais, educação física, e na época do Anísio também os alunos aprendiam mais um ofício. Então, em algumas escolas aqui a gente tem ainda fornos, né? Eles aprendiam horta, padaria, vários ofícios também, artesanato, vários tipos de ofício. Hoje existem algumas ideias, né? Na Escola Parque 313 mesmo tem uma horta coletiva, né? E um projeto de aquaponia, né? Com peixes e horta, isso está movendo bastante a comunidade escolar, está sendo muito positivo para eles. Então, a conceituação da Escola Parque é essa, tá certo? Essa é a conceituação da Escola Parque. O que está acontecendo agora é que a Escola Parque, há 2 anos atrás, ela está sendo inserida num projeto de educação em tempo integral. Então, aqui a gente tem 2 conceitos, educação integral e educação em tempo integral. Uma coisa é diferente da outra, né? A educação integral, ela visa a formação do ser humano
né, em todas as suas áreas, ela não exclui nenhuma área, né, então o ser humano é um ser que precisa de uma formação global, né, então ela não exclui o conhecimento da escola de outros tipos de conhecimento, ela não compartimentaliza os conhecimentos, né, todos andam juntos. Enquanto a escola de tempo integral é uma escola ali que, né, são as horas que o estudante fica na escola. O Anísio, ele pensava que uma ideia era complementar a outra, inclusive muitos educadores também partilham dessa ideia, que a escola em tempo integral, ela é necessária para a educação integral. Alguns educadores partilham dessa ideia. O que acontece é que a Escola Parque de Brasília, há 2 anos atrás, ela sofreu uma alteração no seu modelo, né? E agora nós estamos atendendo estudantes de apenas uma única escola e não várias escolas como ocorria anteriormente. Então, a configuração do modelo mudou. Agora os alunos almoçam nas escolas, na escola parque, eles têm um horário de descanso. A configuração do atendimento mudou, né? E com isso, as aulas de música também, como as demais áreas, tiveram que se adaptar a esse novo formato, né? As crianças estão mais cansadas, as crianças passam mais horas na escola, né? Então é uma outra formação, diferente da estrutura anterior, né? Porque agora as crianças são transportadas, elas almoçam na escola, então uma outra concepção, né? Não estou dizendo que é boa ou ruim, estou só dizendo que é uma nova concepção, é um novo projeto político e a gente tem que abraçar esse projeto político porque, afinal de contas, é uma política pública, né? Que, entendo eu, visa o bem-estar das crianças e das famílias. Então, essa é a primeira parte, eu falo sobre as escolas parque. Na segunda parte, eu falo sobre a educação musical e educação básica. Então, mais uma vez, a questão da formação global está aí como um dos objetivos, né, da educação básica, está lá na LDB, né, de 1996, é um dos objetivos da educação básica. A Pena, né, Maura Pena, ela diz que o objetivo principal da educação musical é preparar o aluno para que se torne capaz de aprender criticamente as várias manifestações musicais disponíveis em seu ambiente. Então, é uma formação total, uma formação, né, que parte do contexto do aluno. Então, nessa segunda parte do meu resumo expandido, eu venho tratar um pouco sobre isso, sobre educação musical inserida na educação básica, né, sem esquecer dos pressupostos legais da educação básica. E por último, eu venho falar sobre as propostas e abordagens para a aula de música, né? Eu venho falar muito sobre a importância de uma educação musical que comece a partir do corpo, das brincadeiras infantis, das brincadeiras cantadas, né? Todos esses temas são discutidos muito por Beinecke, Levi Almeida, Souza, todos esses autores estão presentes no meu resumo, né? Ainda mais com esse turno expandido, mais horas de aula, mais horas aula, as crianças permanecem mais tempo na escola. Então, é necessário expandir um pouco a nossa compreensão sobre o que seria uma aula de música, né? Também falo sobre a prática musical a partir de atividades lúdicas, integração coletiva, que são temas também abordados por Queiroz e Marinho, pela autora Russell, né? Que ela fala muito sobre o canto coletivo, que é também abordado pela Ferlin, né? Que explora um pouco das circle songs, né, propostas pelo músico Bob McFerrin. Então, eu tive a oportunidade de fazer oficinas com a professora Uliana Ferlin, aqui da Universidade de Brasília, e foi uma experiência muito interessante que eu apliquei em sala de aula, com sucesso. Então, a experiência do canto coletivo e também a experiência com sons do corpo, que é uma coisa que as crianças gostam muito, e é um recurso muito explorado pelo colega Ricardo Amorim, né? Também aqui de Brasília. Então, eu abordo todas essas questões, essas propostas, e o meu resumo pretende ajudar
e trazer um pouco de luz à experiência da aula de música na educação integral. Obrigada.